Olá. Bom, quem for entrando, vai me contando aí se dá para ouvir. Vamos aguardando. O bom dia inconsciente? A Jéssica. Bom Oi, dia. Jéssica. Bom dia. Bom dia inconsciente. Bom consciente. Ai, ai. Alguém me perguntou aqui o que é o lote 84. O lote 84 é um espaço que existe na Praia dos Amores, em Balneário Camboriú, onde a Luciana, que ela é a proprietária e responsável, né? Ela promove muitos projetos, ela concentra, na verdade, projetos culturais lá. E a psicologia analítica acabou entrando como um unificador, né, dos projetos, porque como são artistas e produções simbólicas, né, a psicologia analítica acabou entrando como o conteúdo que unifica e entende, vamos dizer assim, né, passa um olhar sobre isso. E aí ficou muito presente. Respondendo aqui uma pessoa antes de você entrar, Jéssica. Ah, mas eu também estava curiosa. Então vamos lá, o pessoal ainda está sendo chamado, é normal, né? Uhum. Às 10 horas da manhã de sexta-feira, nem todo mundo está mais presente. A gente pensou nesse horário bem na época da quarentena ali, quando o pessoal ainda estava bastante em casa, né? Agora eu tenho notado que o pessoal voltou muito a trabalhar, mas que todo mundo depois assiste, porque fica gravado e fica na linha do tempo ali, né? Mas vamos lá, gente. O tema de hoje é coragem, né? A minha convidada é a Jéssica Costa, ela é candidata analista, assim como eu, né? Tá na minha turma, né? Não sei se vocês repararam, mas estou chamando toda a minha turma aí para a gente conversar, cada dia um. Bom, isso. E eu vou passar a palavra para ela se apresentar melhor, falar um pouquinho dela, para a gente poder iniciar. Passando a bola para ti, Jéssica. Tá bom. Obrigada, Jason. Eu fiquei muito feliz com esse convite, tá? Então, vamos lá, começar se apresentando, né? Eu me formei e me graduei pela PUC. Assim que eu terminei a graduação, eu já iniciei a especialização em psicologia analítica na mesma universidade. Nessa altura, eu já estava bem envolvida, bem apaixonada pela teoria junguiana, como a maioria, né, dos seus seguidores. E aí, o próximo passo foi entrar no instituto, né? E tô lá ainda, né, como membro candidata, me preparando para a banca. E foi através do Instituto, né, que eu cheguei até aqui agora nessa conversa com o Tyson. E aí as pessoas que passaram pelas lives anteriores, também como o Jason disse, também são da nossa turma. E algumas, né, ainda estão por vir, né, Jason? E é Uhum. importante colocar isso porque isso também faz parte da minha construção profissional, né? Vocês, as discussões que a gente teve, as reflexões que a gente já teve, me ajudaram a construir a visão de mundo que eu trago aqui para o consultório hoje. Então, estou super feliz com esse convite para a gente ter, né, mais um momento de troca. Que bom. Fico bem feliz também por você ter aceito. Ô, Jéssica, me conta, né, por que esse tema, né? Na verdade, pessoal, eu coloquei assim, quando eu convidei a turma, né, eu deixei o pessoal optar pelo convite que se sentia afim de falar, né? E aí a Jéssica trouxe a coragem e a resiliência, né, Jéssica? Algo parecido com isso, que eu É, sintetizei como a coragem. e fez bem, no final das contas. Na verdade, eu estava entre coragem e vulnerabilidade, que eram temas que estavam chamando a minha atenção. Então, eu vou contar por que eu escolhi esse tema. É,
já assim desconstruindo preconceitos, né? Eu recebi uma indicação de um livro que é esse aqui, que é A Coragem de Ser Imperfeito, tá? E parece um clichê, né? É um daqueles livros que é vendido demais. E aí o meu receio sempre é, lá vem autoajuda, linguagem muito fácil, né? A vida sendo muito leve, muito fácil, a gente sabe que as coisas não são bem assim. E aí não era bem assim para mim, né? Que achei que o livro ia trazer uma mensagem fácil e no final das contas não, trouxe, né? Inclusive algumas frases, algumas construções que a autora Brené Brown faz, tem muito a ver com Jung. Na verdade, antes do livro, eu assisti uma palestra dela falando, né, de isolamento social, que a gente está tendo mais, ou estava tendo mais tempo para fazer as coisas que a gente queria e não tinha tempo antes. Eu me aventurei no Netflix e tem uma palestra dela lá, que se chama Coragem de Ser Imperfeito também. Então lá eu já achei assim, ela uma mulher muito interessante. Ela é assistente social, ela não é psicóloga. Ela é assistente social e pesquisadora. Para construir essas ideias que ela colocou aqui, ela ouviu muitas pessoas, viajou por muitos lugares e, enfim, isso chamou minha atenção. Depois, acho que até cheguei a mostrar para você esse livro, eu achei esse Coragem de Ser Inteiro. Ela é doutora em psicologia, acho que ela é do norte do Brasil, se eu não me engano, mas, na verdade, esse livro aqui, ele fala mais da teoria junguiana, ele vai trazer mais conceitos. Aí eu percebi que ela envolveu a questão da coragem de ser inteiro, falando de individuação, do arquétipo do herói, né? Nessa busca de ser inteiro. E um outro livro também que eu usei, né, para ir construindo esse tema foi A Coragem de Ser, do Paul Tillich. Ele é um teólogo e filósofo. Eu não usei o livro inteiro, mas é porque ele coloca as bases teológicas e filosóficas da coragem ao longo da história. Então eu estava super envolvida nesse tema, né? Eu não sei se foi eu que o escolhi ou ele que me escolheu. Quando você vai aprofundando, você vai percebendo, né, que é um pouco dos dois. É verdade. E é assim mesmo, né? Quando a gente vai mergulhando num determinado tema, ele vai carregando a gente para umas aventuras interessantes, né? E umas descobertas também. Pessoal, já fica a dica aí do Netflix, ó, né? Tá a palestra A Coragem de Ser Imperfeito aí, né? Exatamente. Bom, Jéssica, eu estava pensando assim, né, a respeito do tema, porque o Jung nunca escreveu a respeito da coragem como um elemento isolado, né? Não, eu procurei, não. E Sem achar. também procurei. Procuramos. E aí eu pensei assim, uma coisa que eu lembrava até de cabeça, mas daí eu fui averiguar, é sobre a origem da palavra coragem, né? E a coragem, ela vem do latim, né? De coraticum, né? E tem o mesmo significado que é cor de coração, que eu achei, isso eu lembrava, mas o que eu não lembrava é que aticum é ação, né? Então é agir com o coração, né? E achei isso, assim, para nós começarmos, achei um ponto ótimo, né? Perfeito, né? Por onde eu também gostaria de começar. Eu falei para você que eu busquei a origem, né, assim, da palavra. Eu quis entender um pouco também de como ela veio sendo trazida na cultura. Então, antes a palavra coragem, pensando em bases filosóficas e culturais, estava muito associado à questão do soldado, à questão da nobreza. Então, eram pessoas que seguiam valores nobres. E aí já entra uma separação, que aí depois a gente vai poder falar de vulnerabilidade, de que eram pessoas que faziam o que era belo. Aquilo que era feio deveria ser desprezado, tá? Então, esse é um ponto, né, onde a gente precisa desconstruir para chegar à essência genuína da coragem. E um outro ponto é que soldados e cavaleiros eram aqueles que iam lutar pelos seus ideais, iam para a guerra ou para Então, corajoso era aquele que abdicava a sua própria vida ou a sua própria existência, o seu próprio existir, em nome dessa coragem. Se a gente pensar na coragem de ser, na coragem, né, de
de estar ligado a tudo aquilo que você é, a sua totalidade, é o oposto dessa construção social. Então, a gente pode desconstruir esse conceito nesse sentido e construir a ideia que você trouxe agora, né? Que é pegar a essência da palavra e é esse agir com coração, com confiança, né? Aham. Que interessante, né? Não tinha pensado que esse termo estava na posse da nobreza, né? Sim, De uma certa forma aí. E para variar, a nobreza costuma fazer coisas não muito nobres, né? perfeito. Aí vem, né, o Jung para dizer, né, que a vida não é bem assim, né? Bem ou mal, belo ou feio, não é bem assim, né? Uhum. Então, teve alguém aqui que falou assim, né? Para a gente falar um pouquinho do arquétipo do herói, já escreveu aqui embaixo, e que não aguenta mais falar de herói, né? Gente, e aí? Vamos falar um pouquinho do herói rapidinho, então, né? O processo de desenvolvimento psíquico, né? O Jung ele comparou com o processo do herói numa primeira etapa, vamos dizer, né? E o arquétipo do herói ele tem fases, né? A fase do chamado, a fase de negar o chamado, a fase de enfrentar o desafio, de ser mentorado e assim por diante, né? Mas é mais nesse sentido, é o herói interno, não é o herói externo, né, gente? Então, a gente também pode deixar eles um pouquinho para lá e vamos falar da coragem do dia a dia, da coragem nossa, né? Vamos voltar para esse aspecto, né, Isso, até Jéssica? por isso eu trouxe essa ideia, né, do herói construído historicamente, porque aí está falando de questões sociais e morais, não é esse o nosso propósito. Essa busca, né, consciente por esse compromisso consigo mesmo. Aliás, uma das associações que se faz essa ideia, né, essas analogias que você trouxe da palavra, coragem, da cor, do coração, enfim, é essa ideia de compromisso. Então, estar em compromisso consigo mesmo, né? Uhum. Falando da questão do herói, aí a gente precisa pensar também qual é o verdadeiro poder do herói, pensando nessa simbologia dentro de nós, né? Por que que eu fiquei em dúvida entre como eu chamaria o tema, por que que se misturava tanto coragem e vulnerabilidade? A gente não pode deixar de falar de herói, a gente não pode falar de coragem sem falar de vulnerabilidade. Então, esse é um ponto importante, né? E o que é vulnerabilidade, afinal? Né? Primeiro, outra desconstrução não é fraqueza, né? Jung fala que não há consciência sem dor, né? Então, não tem como construir conhecimento ou se transformar sem dor, né? Então, a fraqueza não entra porque ela é algo que né, que prejudica. Se a gente pensar em vulnerabilidade, não. Ela constrói, ela ajuda a transformar, ela pode trazer amadurecimento. Outra questão, né, vulnerabilidade é se expor. E aí eu adorei assistir a live da Rafa, que ela disse que um bom contador de histórias, né, que vocês estavam construindo na conversa, que um bom contador de histórias é aquele que se expõe. E não, a sombra não pode ser excluída, né? Então, esse é o Verdade. ponto da vulnerabilidade. Ela não é opcional, a gente não escolhe, então eu vou deixar a minha vulnerabilidade de lado, ou então eu só vou colocar essas aqui no mundo, e a gente não controla a vulnerabilidade. Então, esse é um ponto. Eu até separei umas imagens. Eu amo imagens, eu trabalho com crianças também, né? Então, se eu puder trazer aqui a coisa né? A imagem que eu separei é de um velhinho pescando, né? Se a gente pensar em vulnerabilidade, quando a gente se envolve numa missão, né? Tem que ter esse intuito, você tem que se jogar para essa missão, você tem que fazer um esforço, que é como esse velhinho aqui pescando. Aí também entra a figura masculina, né? A figura do pai, que é aquele que direciona, mas a gente não sabe quando que o peixinho vai vir, qual peixe a gente vai pescar. Esse também é um pouco do processo da análise, né? A gente não Uhum. escolhe o que vai vir à tona. O Jung fala que a gente não é dono da nossa própria casa.
né? Que às vezes os complexos vêm, né? O inconsciente toma conta, isso a gente não pode controlar. Verdade. Você sabe que uma das coisas que eu falo na primeira sessão para as pessoas, não sempre, mas muitas vezes, né, é que fazer análise exige coragem, né? Porque Perfeito. não é simplesmente sentar na frente e ficar falando e terceirizar, né? Esperar que o analista, o psicólogo, enfim, vá curar a pessoa, né? Porque muitas vezes é essa a expectativa, né? E o que a gente oferece é justamente uma forma da pessoa, a gente faz o melhor possível para estar com a pessoa, mas para que ela vá se vendo, né? Isso, E ela vai tendo um diálogo com a sua interioridade, ela vai olhando a pescaria que ela teve, né? isso, Só exatamente. que exige coragem, né? Exige coragem, exatamente. Até pensando no processo, quando eu fui estudando coragem, eu fui pensando o quanto estava vinculado mesmo ao processo de análise, né? Que é um Uhum. ato de coragem e onde você vai enfrentar as tuas sombras, né? Você vai enfrentar os teus medos, você vai enfrentar as tuas vergonhas. A coragem também está muito associado a isso, a se expor, né? Mesmo quando você não se sente suficiente, que é a relação com a vergonha. E se expor mesmo quando você tá com medo, né? Medo de não ser suficiente, medo que descubram que você é uma farsa, que você não tem tanto conhecimento assim. Enfim, né? Vem todos os medos vinculados. Então, falar de herói, falar de coragem é falar de vulnerabilidade, é falar de vergonha, é falar de medo. E isso vai para o Uhum. processo de análise também. Verdade. Eu adorei mesmo, assim, quando eu estava lendo também o significado de coragem, né? E eles colocam também assim no dicionário mesmo, coloca, é a capacidade muitas vezes tida como virtude de agir apesar do medo, do temor e da intimidação, né? E aí quando eu li isso, eu pensei, putz, como a gente está errado, né? Porque a gente sempre coloca a coragem como ausência do medo, né? Isso. E não como o agir apesar de. Uhum, Né? exatamente. Então, a ideia de coragem é você enfrentar quando você está passando pela escuridão ou pelo olho do furacão. Tem uma questão que eu trago, né? De novo, trazendo a metáfora da criança. É muito comum a criança que tem algum medo, por exemplo, ela tem medo de dormir sozinha. Aí ela fala, né, para os pais, não, vou dormir só hoje aqui com você, hoje vocês deixam. Passa a noite, né, os fantasmas foram embora, chega o dia, ela fala, não, hoje vocês vão ver, hoje eu vou dormir sozinho, né, hoje eu vou dormir lá no meu quarto, né, claro que isso faz todo parte do processo de enfrentamento, mas o que eu quero dizer é que uma questão humana é dizer que a gente vai enfrentar depois que a gente já está seguro, né, que já está confortável, aquela história, né, eu vou fazer dieta quando eu estou saciado, então, quando eu já comi bastante, né? Quando eu não estou Uhum. sentindo o desejo ou a privação. Então, pensando nessa metáfora, é exatamente o que você falou, né? É ir mesmo com medo. A gente ensina para a criança, e por isso vem muito a representação do arquétipo do pai, né? Porque trabalhando com criança eu aprendi que simbolicamente, né? A gente não está literalizando. Mãe é aquela que fala, ai, vem cá, meu filhinho, machucou. E pai é aquele que Uhum. fala, não, levanta, tá doendo, mas você, né, vai Uhum. passar. E você pode tentar de novo. Então, é ir apesar de, né? Olha, não tinha pensado pela função paterna nesse sentido, né? Pelo símbolo paterno, né? Por isso que, de algum modo, a coragem fica muito... a gente vê muito, né? Não sei se é pelo patriarcado somente, né? Claro que é também, mas me parece estar vinculado então, a esse masculino que também fica muito ligado à ação, né? Isso, se a gente pensar a representação simbólica do masculino, né? Que Sim, tem lógico. essa ideia de direcionamento. Aí a gente quebra a ideia de falar de gêneros. A gente está falando mesmo, Claro, não tem... né? Isso é bem importante, né, gente? Não, não é gênero, né? Que a gente está Isso. falando. É É o símbolo. Uhum. É a representação desses opostos que são importantes para a vida, né? Ah, bem interessante. Uma outra pescaria que eu estava fazendo com a palavra, eu fui pensando um pouquinho sobre as funções,
né? Os tipos. Tipos Porque psicológicos. os tipos psicológicos, né? Porque assim, agir com o coração, lógico, é que a gente liga sentimento, né? É Uhum. muito rápida essa vinculação. Mas eu também sempre fiquei pensando assim, que a função pensamento é aquela que consegue muitas vezes ignorar é, o, o medo ou as situações e agir também, né? Isso. Então eu fico muito matutando assim, né? Se a função, se agir com o coração realmente significaria agir com o sentimento. E aí eu cheguei a outras conclusões, mas eu quero compartilhar contigo, né? Eu botei assim, agir com o coração, agir com paixão e agir com sentido, né? E eu queria falar contigo sobre isso. Tá. Não sei se eu entendi, mas assim, também ficou para mim muito essa questão do coração, né? Do sentimento envolvido na palavra coragem. E assim, um dos pontos que a Brené Brown coloca, né, é que o quanto o processo de coragem tem a ver com enfrentar de novo as suas próprias sombras, os seus próprios complexos. E quanto mais você desenvolve esse acolhimento e esse enfrentamento, mais você passa a ter compaixão e amor consigo mesmo, né? Sem a ideia clichê, mas a ideia de que amor não é o romântico, romântico onde você aceita só as idealizações do que você é, mas o todo do que você é. E isso inclui fraquezas e vulnerabilidades. Então, quanto Uhum. mais você se aproxima disso, mais você se aproxima desse processo de amor próprio, e isso te enche de autoconfiança. Então, também a gente falou lá do significado, falando de compromisso e confiança, uma pessoa que está cheia de si, ela fica autoconfiante, né? E aí também o sentimento, as emoções dela para com o outro, entrando no processo né, da live que você fez com a Simone, você fica também, em consequência, mais fraterno e mais disposto a se relacionar afetivamente com o outro. Não sei se eu respondi sua pergunta, se eu entendi Não, certo ou não. não, a gente está ampliando, né? É por aí mesmo, né? Eu acho que existe uma coragem, a coragem só com o coração, talvez ela careça às vezes de sentido, né? E a coragem só pela cabeça, ela careça de paixão e de valor, né? Isso, Então, eu fiquei muito pensando na função transcendente, né? Ou seja, naquela capacidade nossa, ou seja, coragem para mim ficou um pouco assim, até então. Conseguir juntar mesmo, né? Mente e coração, que seria a alma, né? Para Jung, e agir com o ser todo, né? Não dá para exatamente. agir só com um pedaço, né? Exatamente. Então, até tem uma frase do Paul Tillich lá no livro deles, mas eu não separei aqui, mas ele fala algo nesse sentido, que coragem tem a ver com você acolher aquilo que teu eu racional aceita, né? Tudo que está dentro da razão e aquilo que está divergindo do teu eu racional, que aí entraria a função emoção, sentimento, ou aquilo às vezes que não está tão aliado Uhum. à racionalidade. Não sei, né? Eu trago muito isso no consultório. Às vezes, racionalmente, a gente sabe uma coisa, mas emocionalmente não. Então, a ideia é como fazer que essas duas coisas se alinhem e fiquem em equilíbrio, né? Uhum. Inclusive, isso que você trouxe eu achei bem legal, porque as pessoas, quando elas vão pensar em inconsciente, elas entendem como o não consciente apenas como algo invisível e que ela não sabe nada a respeito, né? Uhum. E não, às vezes você tem até uma... Você percebe que algo está em funcionamento em você, portanto, não está ausente completamente, mas você Isso, não tem governo sobre aquilo, isso, né? perfeito. Uhum. Então, a gente precisa ampliar um pouco essa ideia de inconsciente, né? Ah, bom, eu quero que você, claro, traga outras ponderações aí que você tem aí no teu esquema. Eu tenho algumas citações aqui também para a gente olhar. Não sei o que você Então, prefere. não, Vamos vamos olhar a lá, eu quero citação? ouvir também. O legal é a troca, né? A conversa. Então vamos.
Antes disso ainda, eu queria comentar mais um negócio que lembrei que você falou, que é como a gente, então, se acovarda também muito, né? Eu estava pensando que quando a nossa capacidade de recolher crítica, de reconhecer crítica, né? Quando a gente é atacado, Uhum. né? Pelo externo, quando a sombra aparece, quando o nosso defeito fica evidente, né? A gente sai correndo, né? É Uhum. muito mais fácil sair correndo, é ter a recusa ou ter as mil justificativas, a nossa lista muito ponderada, né? De dizer o porquê que aquilo está acontecendo e E não reconhecer, né? é um processo de esquiva, exatamente. Então, coragem entraria também como ingrediente importante para se assumir, né, diante dessas situações. Não que seja confortável. Isso é um ponto também que eu adorei, né, lendo os livros, e Jung traz muito isso, né? Eu lembro que quando eu comecei a ler Jung, veio muito para mim essa coisa, opa, ele fala também do desconforto, porque o processo de integração, de individuação, ele é lindo quando você olha o todo, ou quando você já viveu uma coisa, olha para trás, ufa, né? Teve um sentido. Mas enquanto você está passando pelo mundo das trevas, é desagradável. Então, enfrentar esse desconforto, né? Enfrentar essa dor, vai doer, né? E aí entra o pai, vai doer, né? Então, por isso a importância desse simbólico que diz: tudo bem, dói, mas você é capaz de suportar. Nossa, muito, muito bom isso. É tão difícil a gente conseguir. Acho que isso não é possível de transmitir intelectualmente, né, Jéssica? O quanto estar frente a frente com um aspecto sombrio não, o buraco é muito mais embaixo, né? É uma dor e é um medo, vamos dizer assim, uma dificuldade de lidar tão grande, né? Que não tem como explicar, né? Tem Não, que viver um pouco, né? tem que viver, e esse é um aspecto também muito subjetivo. Quando a gente fala de medo e de vergonha, né, olhando de fora, talvez o teu medo e a tua vergonha para mim seja, mas é só você ir lá e enfrentar. Mas o meu medo, a minha vergonha, né, enfim, aí alguém também pode dizer que é fácil de enfrentar, mas quando eu sinto, não tem como passar essa dimensão, né, do quanto é difícil para mim, né, do quanto toca nos meus complexos, né? Vai trazer toda uma questão histórica do indivíduo, enfim. Então, é como você disse, tem coisas que ficam difíceis de serem racionalizadas, né? Olha, o Rafael Tavares, ele fez uma colocação assim: quando colocamos nossa opinião e vontade sem impor, sem verdades, faz sentido para vocês? Né? Eu acho que isso entra muito no que a Jéssica estava falando sobre vulnerabilidade, né? Porque quando a gente se expõe dessa forma, né? Quando a gente não impõe, a gente se expõe, né? A gente está se colocando, se apresentando para o outro, né? Portanto, está abrindo a guarda para possivelmente ser criticado, atacado ou ser considerado, né? Vai E, depender como é que o outro recebe, né? exato. E outra, né? Ele colocou ali na frase dele, né? Sem verdades, sem impor. Quando você entende os aspectos da tua vergonha, da tua vulnerabilidade, do teu medo e da subjetividade do teu medo e da tua vulnerabilidade, entra a tua capacidade de aceitar a verdade do outro, né? Eu não Uhum. vivo dono da razão. Eu também não sei certas coisas, eu também sou vulnerável, né? Eu também tenho muito o Uhum. que aprender. Então, sim, né? Você consegue se colocar sem posições. Acho que o Rafael também quis dizer, pelo que ele colocou ali, que ele não se expressou bem. Não, acho que ele se expressou bem, sim. É que a gente tem duas coisas para olhar, né? Eu acho que coragem também é isso, né? É vulnerabilidade, porque a gente acaba se expondo, vamos dizer assim, e é coragem na medida que, ao se expor, você confia o suficiente, né, em você. Você já tem aquele continente, então, né? Portanto, você consegue fazer isso, né? Isso, Eu acho que entra os dois elementos mesmo. E, isso. aliás, né, Jung é maravilhoso por isso, né? Ele nunca diz assim, né, não fique num polo nem no outro, né? As coisas se conversam, se complementam sempre. Exatamente. Mas o desafio sempre é acolher primeiro né, dentro de si, né? É um processo que acontece
de dentro para fora, mas como a gente está falando de se expor, de se colocar no mundo, a relação com o outro também é importante. Uhum. A dica de ouro aí da Jéssica, hein, gente? Ó, colher primeiro dentro. Vai ficar conversando com a sua sombra, deixa ela aparecer, toma cafezinho com ela. Ah, olha só que legal, não acredito que você usou essa expressão. Eu separei várias imagens ontem, gente, eu amo imagem. Olha só, tomar cafezinho com a sombra. Então, é conversar com os próprios medos, né? Com aquilo que é grande demais dentro de você. Então, é isso mesmo. E enfrentar, né? Estar frente a frente. Mas aí a gente está trazendo isso, a gente só tem que tomar um cuidado para não achar que a gente tem que se preparar muito antes para depois se expor. Porque aí, não, você está falando, então eu vou deixar de ser vulnerável, aí eu vou me expor para o mundo. Entende? Então, Entende? não é isso, né? A gente tem que pensar que coragem é aceitar que não é, a vulnerabilidade não é opcional, ou seja, ela vai estar junto com a gente. Se a gente pensar, existe muito a ideia de que primeiro eu vou me preparar, vou estudar muito, 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 né? Existem pessoas assim. Aí eu vou para a prática. Aí chega na hora da prática e meu Deus, eu não sei nada, né? Então, usando imagens, vamos lá, porque né, não Vamos tem lá, vamos lá. técnica sem imagem. Aí você fica colocando mais água, tentando controlar onde já está uma tempestade, já está inundado, né? Aí você anula o crescimento, né? Então, essa ideia de que para crescer a gente às vezes precisa ir para o mundo mesmo sem se sentir preparado, tá? Esse é um ponto também a ser colocado. Interessante isso que você falou, que me lembrou também da conversa com a Rafa, da fofurização dos contos de fadas, né? Porque ela perde o poder, né? Porque você não tem medo de um lobo mau, né? Do Walt Disney no Chapeuzinho Vermelho, né? Mas essa tua imagem aí já me deu mais medo. Por isso que eu gosto dessas imagens, né? E ela Uhum. torna isso muito vivo dentro da gente. Falando das coisas, como a gente está falando do sentir, do coração, pelo menos é o que eu acredito. Né? Tem coisas que ficam muito difíceis de expressar através do verbal. E a criança, ela carrega essa capacidade linda de falar através do lúdico, do não verbal. Então, claro, eu fico mostrando a imagem aqui falando, mas no fundo eu entendo que quando alguém olha para a imagem, ela capta coisas e se conecta dentro dela muito mais daquilo, né, daquilo que eu falo. Pelo menos Sim, é assim sim. que eu vejo. Concordo, né? E a gente fala através de imagens o tempo todo, na verdade, né? Até a gente tem que treinar bem o ouvido analítico para isso, porque a nossa linguagem é metafórica full time, né? Sim. Praticamente. Uhum. Mesmo que a gente tente ficar justificando e tentando colocar rédeas ali na frase para ela ser coerentemente e ordenadamente lógica, ela escapa, né? Capa. Exatamente. Tá. Os sonhos, Jéssica. Né? Os sonhos aparece bastante a questão do medo e da coragem, né? Eu Sim. eu estava pensando, né? Tem muitos relatos assim, né? Da pessoa acordar com um medo e ela descrevendo assim, é um pavor, um medo que eu nunca senti na vida, na verdade. Só no sonho mesmo, nessa intensidade, né? Para mostrar para a gente o quanto a gente fica frente a frente com um elemento nosso que nos expõe demais, né, mesmo. Sim. E aquilo que tu falasse ainda da vulnerabilidade, que a gente não pode se preparar tanto, eu acho maravilhoso, porque a gente ouve muito, né, as pessoas quando vão se queixar com sintomas do tipo, mas eu não tenho vontade, mas eu não quero, elas esperam estar supridas de vontade para ir executar a ação, né? E Exatamente. não, tem que dar uma forçadinha também, né? Isso. Ter consciência dessa não vontade é importante, mas, assim, é um agir, né? Como é que você colocou a definição, né? É um agir, né? Agir com o coração, né? Então, tem a parte do agir. A ação é importante, né? Por isso que eu disse, é esse cuidado também da gente não pensar que a gente vai ficar só conversando com os nossos complexos dentro de nós, né? A extroversão também é importante.
né? E aí você ter consciência do que você vai precisar deixar de lado para ir para a vida, claro que é importante, né? Eu sou uma introvertida, eu tive que deixar minha introversão em casa para estar aqui agora, né? Mas eu não Uhum. posso esperar a minha introversão deixar de existir ou ela ficar muito confortável dentro de mim para que eu me coloque na extroversão, né? Então, né, para que eu vá na relação com o outro. Então, isso para mim é o que fica assim como algo importante da coragem. Muito legal. Jung foi uma pessoa muito corajosa, na minha opinião, né? E ele tem algumas frases célebres, né? Eu Sim. não achei assim frases assim que ele diz coragem em si, mas uma delas que eu gostei quando eu estava lendo e que me remete a muita coragem é: o homem que não atravessa o inferno de suas paixões também não as supera, Uhum. né? E para você escrever uma frase dessa, é porque você mergulhou fundo mesmo, né? Sem dúvidas, né? E acho que Jung colocou, né, todas as suas vulnerabilidades na sua teoria. E você usou o inferno e a paixão, é bem interessante. Porque como as pessoas ficam apaixonadas, né, pelo Jung. Eu lembro quando eu cheguei no primeiro dia de aula da pós, todas aquelas pessoas se apresentavam, né? Hoje eu fiz isso também, dizendo, nossa, como eu me apaixonei, daí eu li, eu me apaixonei. Então, parece que trazer esse aspecto da vulnerabilidade ou de enfrentar as suas sombras traz alguma energia que vem do coração mesmo, né? Traz essa coisa da paixão. Nos mantém conectados, né, com a gente mesmo e parece que com o outro também, né? Não sei se deu para entender a ideia que eu quis colocar. Acho que quando eu pensei também, conforme tu fosse falando, eu fui pensando assim, que sempre que a gente reconhece coragem no outro, a gente vê paixão pela vida, né? No Isso, outro também, exatamente. né? Uhum. E não dá para você pensar num herói morninho, né? A Não, gente não... não. A gente humaniza, né? Quando a gente humaniza as pessoas, fica mais fácil amá-las, né? E a gente, no fundo, se conecta ah, com esse aspecto sombrio do outro, né? Até acho que esse é um aspecto da extroversão que a gente estava falando. É mais fácil reconhecer no outro. E já é um caminho, né? Quando a Sim. sombra, às vezes, no outro, né? Nessa projeção. E já é um caminho de aceitação ou rejeição, enfim, mas uma maneira de começar a se relacionar com aquilo que é humano, né? A perfeição fica para os deuses, né? Então, é por Com aí. certeza. Mas você sabe que quando você falou isso agora, eu também me lembrei de outro negócio. Confiança, né? Uhum. Quando a gente tem uma sensação que a gente tem um self organizador da psique, né? Um eu interior, então, que realmente participa ativamente da construção da nossa vida e do nosso destino, fica confiar fica mais possível, né? Eu penso assim, e aí esse negócio, a perfeição fica para os deuses, tudo bem, fica lá para o self mesmo. Mas o fato de você confiar nele Exatamente, ajuda, né? com certeza. Tem uma medida de fé e esperança né, na coragem. Quando você vai percebendo que a tua fragilidade ela te guia para uma transformação e para um equilíbrio, né? Isso só é possível através do processo do enfrentamento, né? Você vai percebendo sim que tem uma fonte em algum lugar que caminha, né, para essa perfeição, para essa busca de equilíbrio e de totalidade. Então, quando você vai percebendo que as coisas se encaixam, sim, né, você vai ficando mais seguro, mais confiante, entendendo que você é humano, mas que sim, tem alguma coisa aí que, né, nesse mundo, né, dentro, Uhum. fora, enfim, que organiza. Quando a gente ouve assim, as pessoas falando, né? Ah, isso é um teste da vida, ou isso é uma provação da vida, né? Eu costumo apontar, né?
Que privilégio, então, porque se você está sendo testado, é porque em alguma circunstância esse interior está dizendo que você consegue, né? Isso, exatamente. Né? Você tem potencialidade e potencial para lidar com isso. Tá. Bom, parecido com a citação anterior, tem uma outra do Jung, que ele fala assim: qualquer árvore que queira tocar os céus precisa ter raízes tão profundas a ponto de tocar os infernos. Parece que eu gostei dos infernos aí, pelo visto. Como é que é ser uma árvore com raízes profundas, Jéssica, se a gente pensar nesses termos, né? A gente colocar a coragem como um ingrediente de análise e de individuação, né? Como é que a gente pode pensar nesse aprofundamento das raízes? Tá, eu acho que aí, de novo, entra lidar com o próprio medo, com a própria vergonha e com, né, os seus complexos, né? Quando você fala de coragem, né, você está falando um ato de se expor ou de se colocar no mundo, seja numa relação de trabalho, numa função, enfim, ou mesmo para lidar com algo que é seu, né, alguma questão da sua vida. Então, quando você tenta agir dessa forma, vai vir o medo e vai vir a vergonha, né? E são sentimentos bastante sombrios, se a gente pensar. Então, é isso, né? Enraizar essa árvore naquilo que é teu, naquilo que é profundo, naquilo que faz parte de você, mesmo que isso não seja aceito no mundo externo, mesmo que isso pareça não ser o correto, certo, né? Onde você entra em contato com coisas que vão além de julgamentos morais, né? Então, eu imagino que é por aí, né? A vergonha tem muita relação com aquilo que a gente sente, de novo, né? E que faz parecer que a gente não é bom o suficiente ou que a gente vai ser desmascarado, enfim, em algum sentido, né? Ou que a gente fez algo muito errado, que vai ser muito julgado, enfim. E o medo, né, entrando nas nossas raízes mais profundas, né? O medo de que algo não dê certo, algo que você não seja capaz o suficiente, ou que venha uma catástrofe, ou que né, aconteça o fracasso, que você não consiga suportar isso que você vai olhar, ou se sentir frágil demais, enfim, coisas nesse sentido. Acho que a gente está falando de né, olhar para aquilo que é a nossa essência, para as nossas profundezas, né? E é interessante que conforme a gente vai tendo, que um outro ingrediente eu acho muito importante é a paciência, né? Porque conforme a gente vai cultivando esses elementos de enfrentamento, de acolhimento das exposições dessas vulnerabilidades, né? A confiança ela vai se consolidando também, né? Ela vai alimentando esse solo psíquico, parece-me, né? E aí as raízes vão ficando mais profundas, estava pensando, e aí você não se abala mais por qualquer coisa, né? Uhum. Acho que Você você vai vai ganhando ficando mais proteção. disposto às colisões. Exatamente. E isso responde uma pergunta implícita, acho que está no nosso tema, é se é possível desenvolver a coragem, né? Sabe que uma coisa que eu me perguntei bastante coragem né, vem antes ou a coragem é o processo, né? Ou que se constrói através do processo de enfrentamento, ou os dois, enfim, para mim ficou muito isso, né? Coragem não seria talvez um processo, né? A caminhada, a jornada, enfim, não sei. Acho que sim, né? Embora a gente consiga reconhecer momentos ou disposições mais, né, momentos de vida onde a gente é mais corajoso, talvez, ou esse ingrediente está mais presente, né? Ou situações, né? Isso. Onde é mais fácil e mais difícil, vai. Exatamente. E tem algum ponto seu aí que a gente não falou ainda? Senão a gente Tá. continua.
Eu separei tanta coisa, mas eu não sei se vai dar tempo, né? E assim, a gente foi misturando, na verdade, um pouco de cada. Tem duas frases que eu separei que acho que seriam interessantes de serem colocadas para a gente materializar, né? Isso que a gente está falando. Então, uma é: coragem é saber que se esperarmos estar prontos o suficiente, entraremos num processo de espera e sacrificaremos oportunidades. E falando de indicações de documentários da Netflix, mais um que é super legal, da Michelle Obama, que também foi uma indicação que eu recebi, e lá teve uma frase que coincidiu com essa. Ela diz: não podemos esperar um mundo mais justo para nos destacarmos. É preciso dentro de nós acreditarmos, né? Então, achei que essas duas frases falam bastante do processo de coragem, né? Muito legal. Uma vez, numa supervisão de caso, né, o meu supervisor disse assim, parece que essa pessoa que você está atendendo, né, que X, não importa, ela é uma pessoa que vive em treinamento, é o herói que treina, treina, treina e nunca vai, né? E essa frase me marcou para aquele caso em específico, porque ficou muito nítido o quanto havia uma preparação infinita e nunca ia para a ação. Né? Que me parece, ficou muito próximo disso que você estava trazendo na primeira frase, na tua primeira colocação. Né? Exatamente. Há uma pessoa que falou, tem dois comentários que a gente pode falar. Primeiro, uma pessoa falou, por último, aliás, entusiasmo é um ingrediente importante também, né? E claro, eu acho que é super importante também o entusiasmo, né? O entusiasmo ele está muito próximo de fazer com a alma as coisas, né? E aí a coragem participa do processo. Né? Isso, Não sei como a Jéssica vê. como a psicoterapia, né? Então é um movimento contra a natura. Você tem que ter um entusiasmo, né? E com a alma, com vontade para enfrentar. Sim, com certeza, né? E tem uma pessoa também que colocou assim, fale mais sobre gêneros simbólicos dos arquétipos de paternidade e maternidade. Acho que a gente pode falar disso aqui dentro desse nosso tema mesmo, né? Como é que seria, então, a polaridade materna e paterna na coragem, assim, no processo de coragem? Será que a gente consegue fazer isso? Vamos tentar, você me ajuda aí, tá? Então, o que eu entendo, o que eu entendi dentro do processo é essa associação, de novo, né, ao paterno, que ele vem como representante desse suportar, né, desse guia. Tem uma imagem que apareceu, né, no que eu fui pesquisando associado ao paterno, eu não sei, né, se está correto, enfim, associando a imagem do velho sábio ao paterno, né? Então, como esse representante masculino, simbolicamente, que carrega sabedoria, né? Que carrega orientação, que orienta, né? Em busca do caminho. Mas um outro aspecto do pai que eu também acho importante a gente pensar, aliás, é uma coisa que ficou. Pai é a representação da ordem e do limite, das regras. E uma das coisas que a gente precisa pensar também sobre coragem é quando que a coragem, a vulnerabilidade é um limite a ser ultrapassado e quando ela é um limite a ser respeitado. Porque se a gente pensar no aspecto da mãe, se viver só o materno, filhinho, você é maravilhoso, você pode tudo, né? Pensando no perigo, assim, da identificação com essa coisa egóica também, enfim, é a ideia de, né, o ser puro demais, a gente diria que é poder se queimar no sol, né? Então... O Ícaro. Ícaro, isso. Obrigada, vai me ajudando aí, Jais. Então, é nesse ponto também que o pai é importante, né? Nessa coisa... Te ouvindo falar, né, acho que tem
não sei se é estados, né, desse arquétipo paterno. Então, a gente tem o estado do velho sábio, né, que é dono da orientação. E é interessante a gente pensar na palavra orientação, né, porque é aquilo que orienta a ação, né, gente? Então, ela dá um indicativo do caminho, mas o caminho tem que ser percorrido, né? Não é uma passividade. E acho que também tem a fase do materno, onde há o acolhimento e a recepção. Então, como ficar com, né, as sombras, as exposições, as vulnerabilidades, como estava dito antes, né? Acolher isso seria uma fase materna positiva, né? Bem Uma colocado. polaridade materna e, enfim, acho que a Isso, gente até consegue porque a olhar gente esses... precisa dos Fala. opostos para essa missão, Isso, né? Nenhuma é mais isso. importante ou menos importante, né? Se a gente fica só com a ação, daí a gente não respeita os limites, né? Porque a Isso. gente nem sabe, está desorientado e está agindo, né? É Uhum. aquela voracidade daí, né? De agir. Né? Isso Tem mesmo. mais uma fala aqui, ó. O povo, muitas vezes falamos de aspectos simbólicos desses arquétipos e interpretam muito errado, focados nas questões de gênero. É verdade, né? Difícil conversar com quem não é psicanalista ultimamente. Bom, acho que sim, acho que quando a gente... Essa guerra de gêneros, assim, até que está acontecendo, que eu nem sei se é guerra, acho que é uma ressignificação, né? Que o mundo está passando, né? Tentando olhar. Acho que a gente perde um pouco de alguns elementos importantes, né? O que destinar como polaridade receptiva da psique e ativa da psique. A gente não precisa falar nem de masculino e feminino, Uhum. né? Concordo com você. Só que a gente tem essas duas polaridades e não importa se isso está numa mulher ou num homem, né? Exatamente. Precisamos das duas. Eu ouvi o Hillman falando a respeito da psicologia analítica como sendo o Hillman e o Jung mesmo, falando sempre que a consciência ela é produzida através de colisões, Uhum. né? E essas colisões me remeteram muito à coragem, porque, de novo, se eu pensar, se eu não estiver disposto, de alguma forma, a lidar com aquilo que se opõe, aquilo que fica, né, me impedindo, que é um obstáculo também em minha vida, né, se eu volto para casa para treinar mais, ou se eu simplesmente finjo que não vejo, né, eu faço que nem aquele menino lá que de dia tem toda a coragem do mundo para dormir à noite, né? Mas só de dia. Isso mesmo. Historinhas também, não sei, eu posso trazer mais uma história, Jason, que eu... Claro, claro. Essa história é o Chapeuzinho Amarelo do Chico Buarque, né? E é bem legal para trabalhar medo, não só com criança, mas a gente pode pensar aqui nos nossos medos também, né? Nos medos de adulto. Então ela fala primeiro essa desconstrução, Chapeuzinho Amarelo, né? E aí a ideia aqui é dessa Chapeuzinho que tem medo, 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 né? Desse lobo. E quando ela vai chegando mais pertinho desse lobo, quando ela encara ele vai ficando meio palhaço, né? E aí ele vai diminuindo, né? Isso também é pensar no processo de que a gente pode humanizar, né, nossos medos. Quer dizer, ele vai ficando com medo também, né? Esse medo. E esse lobo, né, que é lobo, 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 de tanto ela olhar, enfim, de repente ele vira bolo, né? Ele vira algo a ser saboreado, enfim. E aí é legal a gente pensar nessa metáfora, né? De que quanto mais a gente se aproxima dos nossos infernos ou dos nossos medos ou das nossas sombras, mais a gente pode desmistificá-los, ou a gente pode desconstruí-los, né? E ficar mais próximos, enfim, deles ou, enfim, da gente mesmo, né? Acho que a ideia é essa. Adorei, né? O Jung ele trazia assim que quanto menos forma tem um símbolo, né, num sonho ou numa situação, mais monstruoso, mais disforme, mais longe ele está da consciência, né? Então, quanto Isso, mais próximo ele está da consciência, mais ele se humaniza, né? Então, esse lobo que vira palhaço, até que a gente consegue integrar, né? Comer esse bolo, né? Esse isso. lobo bolo. Exatamente.
É muito legal essa metáfora que você trouxe, né, Jéssica? Muito legal mesmo. Do, e trabalhar os nossos medos, quando você falou assim, né, não só com criança, mas a gente é criança pro resto da vida, né, também. Sim, a criança interior está presente, né? E ela vem para as sessões. Por isso que eu disse, né? A gente está falando do lobo da criança, mas a gente está falando do lobo dos adultos também, com certeza. Sim. Eu me lembrei daquela cena do Harry Potter, onde, não sei qual filme, onde eles vão enfrentar o bicho-papão, que é uma das criaturas que tem lá no mundo do Harry Potter, e para a mágica para desfazer o bicho-papão é ridículos, né? Ah, E aí ele fica engraçado, né? E aí tá vendo? ele se transforma uma coisa engraçada. Olha o lobo virando palhaço aí. Exatamente, né? E a coragem é um ato que exige enfrentar a vergonha, o ridículo, né? Você tem que se expor a esse ridículo que Perfeito. você tanto teme, né? Você tem Uhum. que enfrentar isso. Perfeito, muito legal. E ao mesmo tempo é isso que você está falando, né? Essa coisa de você humanizar ou de repente aquilo que causava tanto medo fica mais vulnerável, né? Uhum. Gente, não se preocupa, a live vai ficar salva, ela fica no feed do Lote 84. E eu também estou preparando um canal no YouTube, onde eu estou colocando todas as lives lá. Quando estiver prontinho, né, eu vou fazer a divulgação daí. Vai estar todas lá compiladas, todos os episódios, tá? Então fiquem tranquilos. Tem o pessoal que estava comentando, Jéssica, que quer assistir depois, né, que não conseguiu ver tudo. Quero aproveitar, a gente tá, sabes que já passou quase uma hora, né, Jéssica? Poderia ficar mais 2 horas aqui com todos vocês. Voa, né? Eu fico assim, assustado mesmo, né? Porque eu tava olhando assim, 10h57, já daqui a pouco encerra a live aqui. Gente, eu quero fazer algumas considerações que eu sempre deixo para o último minuto, não dá tempo. Primeiro, eu quero convidar o pessoal que tiver afim, que vai ter curso de psicologia analítica dos conceitos fundamentais. Qualquer dúvida ou quem quiser saber mais informações, manda aí no direct que a gente informa. Quero agradecer milhões, milhões, milhões a Jéssica de ter participado, de ter enfrentado a sua introversão com grande bravura. Obrigada. Né, Jéssica? A gente tenta. E queria que você fizesse aí suas considerações, né, cara? Que daqui a pouquinho vai encerrar. Tá. Então, primeiro, né, eu quero agradecer essa oportunidade que você me deu de ser corajosa. Então, você me instigou, né, a isso, deu a oportunidade. Vocês que estão fazendo parte aqui da live também, eu agradeço. Né? E é sempre muito bom estar com você, Jason. Você é uma pessoa que eu admiro Obrigado. profissionalmente. Você fez o chamado da live no perfil aqui do Lote 84 com a bailarina, né? E aí eu queria fechar com a bailarina, né? Se possível, com essa imagem aqui, que me lembrou muito, né, uma bailarina no lago, o Lago dos Cisnes, né? E aí essa história do amor que liberta da dissociação, né? Desse feminino que ora era um cisne, ora era o feminino, né? Então, fica para mim essa ideia. Vem também a ideia do patinho feio, que quando encontra, né, o Lago dos Cisnes, ele encontra seu verdadeiro lugar. E aí eu fecho com uma mensagem da Brené, né, que é: somente quando temos coragem suficiente para explorar a nossa escuridão, descobrimos o poder, olha onde está o poder infinito da nossa própria luz. Então, né, todo mundo tem como potencial um lugar dentro de si onde pode ser aceito como um todo. É isso que eu queria deixar como mensagem, né? Como mensagem. Nossa, lindíssima a mensagem que você deixou, né? E entra no grau de entusiasmo que o pessoal aí colocou ainda há pouco, né? A gente acha o Temos nosso lago, né? Gente, obrigado por todos que participaram, né? Repetindo que a live vai ficar disponível ali no feed do Lote 84, né? Vou marcar a Jéssica ali, quem quiser entrar em contato com ela também. E um beijo grande
Até a próxima sexta. Beijo. Tchau, Jéssica. Tchau, Adorei. pessoal.